Olha eu aqui de novo nas nossas lives semanais. Estou procurando fazer toda segunda e quarta, às 16h30. Sejam muito bem-vindos. Aqui eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar você a ensinar seu filho a comer para crescer com saúde, sem estresse nas refeições. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Pesutti e hoje eu vou falar sobre as ferramentas para comer e crescer com saúde. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou mãe endócrino-pediatra e eu gosto muito desse assunto que eu vou falar hoje, que são as ferramentas para comer e crescer com saúde. Eu estou inspirada para falar disso hoje porque na semana passada eu fiz um curso, né, na Universidade de Harvard, chiquérrimo, que eu tô me achando super chique, um curso online, sem sair de casa. Olha só, como esses tempos pandêmicos têm algumas vantagens, né? E é um curso que tinha o nome de Lifestyle Medicine, Tools for Promoting Healthy Changes, ou seja, medicina do estilo de vida, ferramentas para promover mudanças na saúde. E tem tudo a ver com o que eu falo aqui para vocês. Tá? E eu vim trazer alguns insights que eu tive do curso e também alguns conhecimentos, né, que eu já tinha também, que eu não sei se vocês já viram eu falar aqui, né, tem muita gente nova, então eu vim de novo falar algumas coisas, tá? Que eu já falei, mas que eu acho que são muito importantes, tá? Primeiro, gente, eu queria deixar claro que a medicina do estilo de vida, ela ainda não é considerada uma especialidade médica, mas ela está sendo alvo de mais estudos recentemente, né? É uma área que está sendo muito estudada e uma área de muita atenção atualmente, que está ganhando grande enfoque, né? Que está se ampliando muito, né? Existe até um certo preconceito em relação a esta área, mas essa área do conhecimento, né? Mas é por desconhecimento, na verdade, sabe? Porque muitas pessoas, por desconhecimento, julgam ser uma área da medicina alternativa, tá? Com práticas sem evidência científica, o que não corresponde à realidade, tá? Então, a medicina do estilo de vida não é uma medicina alternativa, e se baseia em práticas baseadas em evidências científicas, tá bom, gente? E mesmo antes de saber desse nome, né, medicina do estilo de vida, da existência da medicina do estilo de vida, eu particularmente, muitos pediatras, colegas meus, a gente sempre tem esse olhar, né? E a gente costuma valorizar muito um estilo de vida saudável para as famílias, sabendo dos benefícios, né? Para as crianças, para os adolescentes. Principalmente nós, pediatras, e eu como endócrino pediatra, né? Eu sempre valorizei muito. Eu sempre fez parte da minha consulta médica orientar aí as mudanças comportamentais, né? E as mudanças do ambiente que favorecem o crescimento, o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. Então, isso já fazia parte mesmo de todas as minhas consultas, né? Porque a gente sabe que as crianças, que os adolescentes estão numa fase da vida, numa etapa da vida, que a gente chama de janela de oportunidade, né? Por que janela? Porque a janela se fecha, tá? Então, são períodos muito sensíveis, mas que acabam, né? E que são oportunidades aí
né? Que são períodos de muita vulnerabilidade também, são muito sensíveis ao ambiente, né? Às mudanças no ambiente, né? São períodos muito sensíveis que têm grande impacto aí para a saúde presente da criança e também para a saúde futura dela. Quem vai ser essa criança no futuro? Que adulto vai ser, né? Essa criança. Então, é um período de muita oportunidade e também de muita vulnerabilidade. Por isso que a gente chama de janela de oportunidade, tá? Então, eu já sei disso há mais tempo, então, por isso que a gente sempre orienta ter um estilo de vida saudável, né? Que promova aí a saúde, tá? E eu sempre lidei diretamente com os pais das crianças, na verdade, né, gente? Porque as mudanças para a criança tem que partir dos pais, né? Das mães, dos pais. É ilusório a gente pensar em totalmente inefetivo a gente conversar só com a criança e falar: olha, você precisa comer melhor, você precisa fazer atividade física, né? A criança ela não tem essa autonomia sobre o ambiente em que ela vive. Somos nós, mães, pais, que influenciamos o ambiente da criança né? E a gente tem esse poder, né? Sobre elas, né? Vamos dizer assim. Então, eu lido muito com os pais diretamente. E o que tem sido alvo de grande estudo da minha parte é achar melhores estratégias, né? É como eu posso despertar em vocês a motivação interna de mudança para vocês ajudarem os seus filhos a terem hábitos de vida mais saudáveis também, né? Então, é isso que eu tenho estudado muito, né? Porque, assim, os estudos científicos e até minha própria experiência mostram que só te falar o que é preciso ser feito e o porquê que aquilo é importante, só isso não é suficiente, não é efetivo para você entrar em ação, né? Para você realmente conseguir a mudança de hábito, né? Então, só ficar falando, olha, você, mãe, precisa parar de fumar, porque senão a asma do seu menino não vai controlar, ou você precisa comer melhor, porque é o primeiro passo para o seu filho também comer bem. Então, só ficar falando o que tem que ser feito e o porquê que tem que ser feito, isso não é suficiente nem efetivo, né? É claro, gente, que o conhecimento, né, continua sendo muito importante, né, para iniciar o processo, tá? E muitas vezes é isso que eu faço aqui nas redes sociais, né? É colocar o que a gente tem de conhecimento aí, né? Que ele é importante, né? É o primeiro passo, tá? Mas só ele não é suficiente para você conseguir colocar em ação, né? Então, é isso que eu tenho estudado cada dia mais. Como despertar em vocês, né, mães, pais, a motivação interna aí para mudança, né? Porque cada um tem um motivo interno, cada um tem o seu porquê, né, de ter hábitos mais saudáveis. Acho que tudo faz sentido, né? Quando eu falo para vocês assim, olha, não adianta você forçar seu filho, não adianta você querer forçar seu filho a comer melhor, né? Você precisa ter estratégias como mãe, como pai, você precisa ter estratégias para o seu filho ter motivação interna para comer bem. Quando eu falo isso, é isso que eu tô falando agora para vocês, né? Que eu tenho que fazer com vocês também. É despertar em vocês, evocar em vocês, mães, a motivação interna para mudança, tá? Como eu disse, não adianta eu ficar falando para você que você tem que comer melhor. Isso vocês já sabem, né? Então, é isso que
que eu tenho estudado aí, como despertar essa motivação interna para mudança, tá? E é isso que vocês têm que fazer com o filho, com as crianças, né? Nessa questão da alimentação, né? Despertar a motivação interna delas para elas quererem comer melhor, né? Provarem, experimentarem novos alimentos, né? Não adianta ficar falando para a criança, prova, experimenta, faz isso. Mas, como eu disse para vocês, o conhecimento é importante também, é o primeiro passo do processo, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas são 6 pilares, né, para um estilo de vida mais saudável. São 6 ferramentas que a gente utiliza para a criança crescer bem, para a criança crescer com saúde. Uma coisa que eu sempre falo também, que eu não sei se vocês sabem, o crescimento da criança, gente, reflete a saúde dela. É por isso que é tão importante a gente acompanhar o crescimento da criança. Sabe, as consultas de rotina, de puericultura, quando vocês levam os filhos para consultar com o pediatra, né? E as consultas no primeiro ano de vida geralmente são mensais, né? Elas são mensais e depois elas passam a ser de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6, depois, sei lá, uma vez no ano. Essas consultas são consultas de puericultura, né, que a gente chama. São consultas em que as mães levam, mesmo sem, são consultas de controle, né, que as mães levam os filhos, mesmo quando eles não têm nenhum problema de saúde, né? E por que a gente faz essas consultas, né? Por que são importantes? Uma das coisas importantes é essa questão do acompanhar o crescimento da criança, né? Acompanhar o ganho de peso, o ganho de altura. E por que é importante isso? Porque a gente sabe que o crescimento reflete a saúde. Então, é uma forma indireta de avaliar a saúde da criança. Por isso é tão importante. Você vê que a criança não está crescendo bem, alguma coisa está acontecendo ali, tá? E a primeira manifestação pode ser no crescimento, né? Então, e aí você descobrir que a criança, por que ela não está crescendo bem? Será que ela não está comendo bem? Será que ela está sedentária? Será que ela está com algum problema de saúde, né? Alguma doença? Então, às vezes, a primeira manifestação é no crescimento, tá? Então, aqui hoje, eu vou compartilhar esses 6 pilares, essas 6 ferramentas essenciais para a saúde da criança, para o crescimento dela, tá bom? Então, quais são os pilares essenciais? Isso é para a nossa vida também, tá, gente? É claro que a gente não cresce, né? O adulto já não cresce mais. Então, são 6 pilares para uma vida saudável, tá? Então, esses pilares, eles servem para nós adultos também, com algumas modificações, que eu vou explicar para vocês. Então, os 6 pilares são nutrição adequada, atividade física regular, né? Quer dizer, movimente-se, se movimentar, tá bom? O sono restaurador, né? Dormir de forma adequada. É o manejo do estresse, o estresse, ele acontece, mas é a forma como a gente lida com ele. É o controle de tóxicos, que no caso do adulto é o controle de álcool, tabagismo, e no caso da criança, eu particularmente coloco como controle de telas, porque é um vício, na verdade, né, atualmente, para as crianças. E o 6º, que é a conexão social, os relacionamentos. Então, a gente, para ter saúde física e mental e emocional, a gente precisa desses 6 pilares, tá? Que são essas 6 ferramentas. E um pilar é muito conectado no outro.
Então, assim, esses pilares, gente, eles são poderosos, essas ferramentas são poderosas. É algo simples, vamos dizer assim, são coisas simples. Eu não vou dizer que são fáceis de fazer, mas são coisas simples, né? Que podem prevenir, que podem tratar e que podem curar muitas doenças, né? São formas, não deixam de ser formas de medicamentos mesmo, que previnem, tratam e curam uma série de doenças. E doenças, muitas vezes, que a gente chama, gente, doenças totalmente preveníveis, tá? É que a gente chama hoje de doenças do estilo de vida. Quais são essas doenças do estilo de vida? Obesidade, diabetes, hipertensão, doenças do coração, tá? Muitos tipos de câncer, osteoporose. E são doenças que muitas vezes se iniciam lá na infância. E que às vezes só manifestam lá na vida adulta, mas que começaram lá na infância, tá? Nas nossas crianças, nossos adolescentes. Então, são doenças, gente, do estilo de vida, são doenças totalmente preveníveis, tá? Por meio dessas ferramentas, que, como eu disse, são ferramentas simples. Não tô falando que são fáceis, né, de ser aplicadas aí no nosso dia a dia, mas que são simples, tá bom? Elas não são substituíveis por nenhum medicamento, por nenhum suplemento, por nenhuma vitamina, tá bom? Eu não tô falando que eu sou contra medicamentos de forma alguma, tá, gente? Muitas vezes são necessários medicamentos para tratar as doenças, né? Mas nenhum medicamento substitui essas ferramentas básicas, que são, como eu disse, são os pilares, né, para uma vida mais saudável. Então, mesmo você tomando um medicamento para hipertensão, para o diabetes, né, é essencial que você tenha, que você cuide, né, que você vá além. Não basta tomar o medicamento, tá bom? E muitas vezes, quando você tem um estilo de vida saudável, muitas vezes você não precisa do medicamento, tá? Você consegue prevenir e até tratar muitas doenças, tá bom? Então é aquilo, não existe uma pílula mágica, né? Não existe nenhum medicamento que vai sozinho prevenir, tratar, por exemplo, pensando em obesidade, né? Em excesso de peso. Não existe um medicamento para emagrecer, né? Se existisse um medicamento eficaz que só ele bastasse, não tinha ninguém acima do peso, concorda? Estava resolvido o problema, né? Então, é claro que existem medicamentos que podem ajudar, que podem ser úteis e muito necessários, mas não substitui né? E não é suficiente diante de uma pessoa com um estilo de vida ruim. Essas ferramentas, esses 6 pilares, eles estão nas nossas mãos mesmo, né? De implementar nas nossas vidas. E está nas mãos de nós, mães, pais. Porque, como eu disse no início, nossos filhos, eles não têm autonomia sobre o ambiente em que eles vivem, né? E outra coisa, gente, é que pequenas mudanças, né, nesses pilares, nesses hábitos diários, né, levam a grandes resultados também. Agora, como eu disse, são coisas simples, mas não são fáceis. Por quê? Porque envolve mudança de hábitos, né? A gente sabe que hábito é o quê? É uma coisa que a gente faz de forma automática, que a gente já está habituado, né? Então, mudar um hábito não é fácil, né? Porque envolve gasto de energia. A gente sabe que a gente cria hábitos, justamente o cérebro, ele cria esse mecanismo para poupar energia. São coisas que a gente faz sem pensar, né? Então, essa é a filosofia do hábito, né?
Então, poupa energia. Então, quando a gente tem um hábito que precisa ser modificado, a gente tem que ir contra isso, né? Então, inicialmente, toda mudança gera um desconforto mesmo. Eu falo que crescer dói, né? A mudança gera esse desconforto mesmo. Por isso que, para uma mudança, você precisa, todo mundo, né? Precisa, cada um precisa do seu porquê, né? De entender, de ter realmente essa motivação interna para a mudança. Não é o outro falando que você precisa mudar, que você precisa parar de fumar, que a pessoa vai começar e vai parar de fumar, né? Eu tô dando esses exemplos que estão surgindo aqui na minha cabeça, tá, gente? Então, cada um tem que ter o seu porquê, né? E tem que também ter apoio para conseguir essa mudança. Outra coisa que acontece, né, que eu falei, é que, assim, toda mudança gera um desconforto inicial, né? Então, no início, você começa e você só vê, nossa, tá difícil, você só vê o desconforto, né? Muitas vezes, no início dessa mudança, e ao longo dos primeiros dias, semanas, meses, você não vê nenhum benefício, você não sente nenhum benefício. E aí, por isso, você desiste, tá? Isso é muito comum, tô falando você, mas todo mundo, né? Muita gente. Então, começa com um novo hábito e no início você tá gastando mais energia, você não tá funcionando, tá desconfortável, você não vê mudando benefício nenhum. Tá? Então, com o tempo, com a persistência que você vai ver os benefícios, né? Então, você tem que ter apoio para ultrapassar essa barreira aí dos primeiros dias, né? Uma barreira inicial aí, em que você vai ter só esse desconforto, né? E você não vai ver os benefícios. E aí, então, vamos entrar um pouco, né, nesse conhecimento aí dos 6 pilares. No curso que eu fiz, né, eles mostraram muito as evidências científicas de cada uma dessas ferramentas. E a primeira é da nutrição, de ter uma alimentação adequada, de como isso é imprescindível aí para a saúde das crianças, dos adolescentes e para a nossa saúde. Né? No curso, eles mostraram vários estudos lá. Eu fiquei até bem impressionada, assim, porque eu, particularmente, eu trabalho com alimentação, gosto muito desse tema, e eu sei o quanto é importante, né? Uma alimentação adequada, mas eu fiquei impressionada com os dados que falaram lá, mostraram que 1 em cada 5 mortes no mundo uma em cada 5 mortes no mundo está associada a uma alimentação ruim. É muito impressionante esse dado, né? A alimentação inadequada é responsável por mais mortes do que qualquer outro fator de risco, né? Por exemplo, sedentarismo, tabagismo. Então, mostrando a importância de ter uma alimentação adequada. Tá? E aí, o que é a alimentação adequada, né? Para quem ainda não sabe, vou colocar aqui de uma forma simplificada, tá? Uma alimentação inadequada é aquela alimentação que tem uma quantidade insuficiente de grãos integrais, de frutas, de nuts, né, castanhas e de sementes, né? É uma alimentação com muito sódio, com muita gordura, com gordura trans, com bebidas açucaradas, com muita carne vermelha, com muita carne processada. Então, o oposto disso que é uma alimentação adequada. É uma alimentação baseada em comida de verdade, ou seja, sem ultraprocessados no nosso dia a dia, né? É uma alimentação rica em grãos integrais, em frutas, sementes, castanhas,
né? E uma alimentação com menos carne vermelha e ultraprocessada. Então, esse é o primeiro pilar, é o mais importante. É claro que ele sozinho, né, faltam os outros. E como eu disse no início aqui, todos os pilares, eles são interligados, tá? Então, para a criança, para a gente conseguir ter uma alimentação adequada, uma nutrição adequada, a gente vai precisar dos outros 5 pilares, tá? Que tudo está interligado. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, eu vou falar agora da segunda ferramenta, que é ter um corpo ativo, né? Que é se movimentar, que é praticar atividade física regular. Quando eu falo atividade física, não precisa necessariamente ser um esporte, tá? Mais do que comprovado que simplesmente se você fica trabalhando o dia todo, por exemplo, no computador, o hábito de se levantar, né, e andar dentro da sua casa e interromper esse comportamento sedentário de ficar na frente da tela, né? Então, de tempos em tempos, você se levantar e caminhar dentro da sua casa já é um movimento, sabe? Então, por isso que aqueles smartphones, aqueles smartphones não, aqueles relógios, né, que medem, hoje eles não medem só o tanto de, sei lá, não só medem a frequência cardíaca, mas eles medem o tempo em pé, vocês já viram isso? O número de passos, né? São várias formas de medir o tanto que você é ativo, tá? Então, assim, gente, a atividade física não engloba só esportes, como eu disse, tá? É se movimentar. E ela, para criança e para a gente também, ela é imprescindível, né, gente? Para a nossa saúde física e mental. Como eu disse, não precisa ser algo muito elaborado, tá? As crianças, particularmente, elas têm uma demanda muito grande de gastar energia mesmo, né? Da criança ser mais ativa. Você fala assim, mas meu filho é hiperativo. Muitas vezes é uma criança normal, né? Que simplesmente é normal a criança, dependendo da idade, né? Uma criança de 3 anos, não para quieta, gente. Né? Ela quer explorar o ambiente mesmo. A criança pequena, ela precisa gastar energia, ela não consegue. E olha o tanto que uma coisa influencia na outra. Por exemplo, se a criança que faz atividade física, que é mais ativa, ela tem muito mais chance dela conseguir sentar na mesa para comer, por exemplo, porque ela já teve o tempo dela de ficar ativa, né? Então, uma criança que fica a manhã toda na TV, na frente de uma tela, muitas vezes ela não vai conseguir ficar ali sentada na mesa, parada para comer. Outra coisa é como a atividade física influencia no apetite da criança, né? Aumenta o apetite. Uma criança que faz natação, você vê consideravelmente que o apetite aumenta, né? Que ela come melhor. Outra coisa, atividade física, ela é imprescindível para dormir melhor também, né? Especialmente quando ela não é feita antes do horário de dormir, que aí pode atrapalhar o sono, né, gente? Então, e a terceira ferramenta que eu vou falar para uma vida mais saudável, para um crescimento saudável, é o sono. Então, olha como tudo está interligado, né? É impressionante isso. Falando em termos de guidelines, de recomendações para atividade física, eu não vou entrar muito aqui em detalhes, depois eu posso até fazer uma live com algum profissional da atividade física, mas é recomendado aí para a saúde que para adultos, tá? Seja 150 minutos, a recomendação é de 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa, sendo que 2 vezes por semana seja feita atividades que envolvam, né, resistência, né, força. É claro, gente, que como eu disse, eu não consigo fazer 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa por semana. E aí, você fala, não consigo fazer, então não faz nada. Não, se você está sedentário, 10 minutos já por semana já é melhor do que 0, tá? Então, qualquer quantidade já é melhor do que nada,
tá bom? Então, qualquer quantidade é benéfica. Mas a meta, né, o alvo seria aí pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada vigorosa. Quando eu falo moderada, também é o quê? O que é moderada? Pode variar de um indivíduo para o outro, né? Você pode ver assim, para ser mais fácil de medir, moderada é, por exemplo, uma caminhada rápida que você consegue conversar, mas que tem uma certa dificuldade para conversar, né? Mas você não consegue cantar, por exemplo, tá? E uma atividade vigorosa seria aquela que você não consegue nem falar enquanto você está fazendo. Mas vamos falar das crianças. Então, para os adultos é isso, né? Seria 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa por semana, incluindo 2 vezes aí atividade com peso, né? De força. E para criança de 5 a 17 anos de idade, incluindo adolescentes, é recomendado 60 minutos por dia de atividade moderada a vigorosa. É muito, né? Sendo que 3 vezes por semana, que essa atividade inclua e envolva força muscular, tá? E, gente, para criança com menos de 5 anos, são 3 horas por dia de atividade física. Mas como eu disse para vocês, atividade física para uma criança pequenininha não precisa ser natação, não precisa ser futebol, não precisa ser um esporte assim. Pode ser ir para a pracinha brincar ao ar livre, entende? Correr. Para uma criança que está aprendendo a andar, é ter espaço para ela andar, né? Subir escada, descer, é brincar, é se movimentar. Porque a criança pequena é naturalmente ativa. E olha só como nesses tempos que a gente está mais recluso, né, mais fechado, isso prejudicou muito as crianças, né? Porque o ganho de peso delas foi considerável, muitas, né, ficaram acima do peso. Eu tenho crianças, pacientes que engordaram 10 quilos nessa pandemia. Por quê? Porque as crianças são naturalmente ativas e elas ficaram muito fechadas, né? Então, por mais que isso vá se prolongar, a gente não sabe quanto tempo ainda essa situação nossa de pandemia vai se prolongar, a gente precisa agir, não dá mais para a gente ficar dentro de casa, a gente precisa sair em espaços ao ar livre de forma segura, né, que eu tô falando, sem aglomeração, usando máscara, né, com distanciamento, né, com contato com a natureza mesmo, em ambiente ao ar livre. Bom, então eu falei de nutrição, eu falei de atividade física e agora eu vou falar de sono, que é o terceiro, tá, gente? A terceira ferramenta. Mas você vai pensar, mas tem a ver sono, né? Sono é muito importante para a nossa saúde e para a saúde das nossas crianças. E foi outra coisa que as crianças ficaram muito deficitárias nessa pandemia, né? Eu vi muitas crianças em privação de sono, tá? E muitos adultos também. O sono, gente, a gente acha que é um momento que o corpo fica parado, mas não é. O sono é um momento de intensa atividade cerebral, tá? É um momento de reparação, tá? O sono é muito importante para o aprendizado da criança, né? Para o desenvolvimento, para o crescimento da criança, tá? E o sono tem muito a ver com o apetite também. A gente vê muito, muito facilmente uma criança com sono, especialmente uma criança pequena, né? Que uma criança com sono, ela não come direito, né? É prioridade para o corpo dormir do que comer, tá? Especialmente a criança pequenininha. E agora tem o outro lado também. A privação de sono, ela também pode aumentar o apetite. Né? Existem vários estudos já mostrando uma associação positiva entre dormir mal e excesso de peso, tá? Tanto na criança quanto no adulto. Isso a gente percebe muito na gente, né? Quando a gente não dorme bem, a gente claramente fica com mais fome. E mais fome por alimentos mais calóricos, tá? Isso é natural, é como se o corpo... É como se faltasse energia mesmo. Então, a gente busca esses alimentos. Isso por quê, gente? Porque altera nossos hormônios mesmo, da fome, da sociedade e da saciedade, tá? Isso acontece também com as crianças. Então,
Agora, uma coisa. Então, o sono é muito importante, eu falei, né? Para o aprendizado, para a memória, para o crescimento da criança, para o desenvolvimento e nessa regulação do apetite. Então, algumas crianças podem comer menos e outras comer mais, tá? E uma coisa importante que eu não sei se vocês sabem que a principal causa de insônia atualmente é a insônia voluntária. Olha só, entre os adultos, tá, gente? É aquela insônia que é assim: você coloca os seus meninos para dormir e é aquele tempo que você tem, nossa, agora eu preciso fazer milhões de coisas, né? E você fica trabalhando, ou você fica nas telas ali, e você, eu preciso dormir, mas você não consegue sair do celular, sabe aquilo? E quando você vê, já são 11, meia-noite, e no dia seguinte você tem que acordar no mesmo horário para trabalhar. Então, essa é a insônia voluntária. Então, você perde horas de sono. Então, você, né, tem esse sono prejudicado. E eu tenho visto muito isso com crianças e com adolescentes, com pais que não conseguem colocar esse limite no tempo de tela dos filhos, tá? Isso é bem importante. Outra coisa que é importante dizer é que a necessidade de sono da criança, ela não é igual à necessidade de sono de um adulto, tá? Nem de adolescente. Eu atendo muito adolescente dormindo 7, 8 horas por noite. E muitas vezes a necessidade de sono é maior, tá? Os estudos mostram, tem tabelas de sono. Por exemplo, a tabela da Associação Americana de Pediatria, ela fala, eu até peguei uma colinha aqui para falar para vocês, ó, que é o seguinte, tem as necessidades, né, de acordo com a idade. Olha, vamos falar desde novinho, olha. Um bebê de 4 meses a 12 meses de vida, a necessidade de sono dele é de 12 a 16 horas de sono por dia, incluindo as sonecas, tá? Depois, já uma criança de 1 a 2 anos de idade, a necessidade vai diminuindo, né, com a idade, mas ainda é bem grande a necessidade de crianças de 1 a 2 anos. A necessidade de sono é de 11 a 14 horas de sono por dia, incluindo as sonecas. Depois, para crianças de 3 a 5 anos de idade, a necessidade de sono é entre 10 e 13 horas de sono, incluindo as sonecas também, tá, gente? Aí, depois de 5 anos, a maioria das crianças já não precisa do sono diurno mais, né? E aí, a necessidade, olha, de crianças de 6 a 12 anos de idade, olha, já até 12 anos de idade, olha, a necessidade ainda é grande, olha, de 9 a 12 horas por noite, tá? Então, não é de 8 horas. Então, eu atendo muito crianças de 10 anos dormindo 8 horas por noite, tá? É claro que a necessidade, ela é individual, tá? Mas tem essas referências, tá? Que é o recomendado. Então, o mínimo aí, ó, de 6 a 12 anos é de 9 horas, é o mínimo, tá bom? E para adolescentes de 13 a 18 anos, a necessidade pode variar de 8 a 10 horas de sono por noite, tá bom? Então, não é só considerar, meu menino já é considerar como se fosse a gente. Aí tem adolescente dormindo 7 horas ou menos por noite, tá bom? Então tá, esse é o terceiro pilar. Agora vamos para o quarto pilar, né? A quarta ferramenta que eu disse, que é o manejo do estresse. Gente, estresse a gente tem, né? Estresse é inevitável, mas como a gente lida com o estresse é que é, né, a chave da questão, tá? E para criança, a gente também divide. A gente tem o estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? É aquele estresse crônico, em que é um estresse maior do que a criança tolera, tá? Que é o estresse que vai provocar níveis de cortisol elevados na criança, tá? E cronicamente elevados. Isso prejudica o crescimento, a saúde e o desenvolvimento dela. Agora tem o estresse normal, né? É um estresse que a gente considera até um estresse positivo, que é assim, é o estresse da criança, é um estresse de tomar uma vacina, é um estresse de um primeiro dia na escola, né? É o estresse de uma frustração porque perdeu um brinquedo, porque o brinquedo estragou, né? Isso é um estresse normal, que é
que é um estresse positivo que a gente fala, que a criança aprende com ele, tá? Vamos dar exemplos de estresse tóxico na criança, né? Que seriam prejudiciais. É aquela criança que tem múltiplas atividades no dia a dia, que tem aquela agenda lotada, aula disso, que a gente chama de mini executivo. São múltiplas tarefas, aulas online além da capacidade da criança, 4, 5 horas seguidas de aulas online. Pode ser estressante para a criança, né? Dependendo da idade dela, né? Brigas entre os pais que as crianças presenciam, pode ser um estresse crônico, um estresse tóxico para a criança, tá? E aí, quais as ferramentas para lidar? Primeiro, evitar isso, né? Esse estresse tóxico para as crianças e propiciar tempo livre para ela, tempo livre para ela brincar, né? Brincar na natureza, né? Isso é o manejo dessas situações estressantes, né? É evitar o estresse tóxico e permitir tempo livre, de brincar, de contato com a natureza, né? Para um adulto poderia ser mindfulness, né? Meditação, estar presente no presente, né? Essa consciência e estar presente, né? Então, isso é um manejo do estresse para o adulto, né? Fora que é o que eu falei, é praticar atividade física, né? Tudo está interligado, gente. Bom, então tá, eu já falei nutrição, atividade física, sono, manejo do estresse. Já falei 4. Vamos para o quinto pilar, a quinta ferramenta, que é o controle dos tóxicos, que para criança eu chamo de controle de telas. Tá? Para o adulto, é o controle de tóxicos, seria o uso de drogas, tabagismo, etilismo, né? Como para crianças geralmente não tem isso, né? Pelo menos para criança menor, né? Então, eu acho que o controle de tóxicos para criança é o controle de telas, que não deixa de ser algo muito viciante, né, gente? A tecnologia, ela veio aí para nos ajudar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas é o uso descontrolado da tecnologia que é muito prejudicial. Então, e as telas, as redes sociais em si, elas são muito feitas, planejadas mesmo para viciar, né? Virou outra epidemia, né? E fora que elas favorecem o isolamento da criança. O sedentarismo também, né? A gente até mede o tanto que a criança é ativa, uma das formas da gente medir se ela é ativa ou não é o tempo de tela, que a gente chama. A gente chama tempo de tela. É o tempo que a criança fica por dia em todas as telas juntas. Televisão, celular, computador, iPad, né? É o tempo de tela. É o tempo sedentário, tá? Então, o recomendado é que não ultrapasse mais de 2 horas por dia. Aí você fala, nossa, mas meu filho fica nas aulas online e fica 5 horas. Estou falando aqui tempo de tela recreativo, tá? Porque, infelizmente, agora a gente está num momento que a gente precisa medir o tempo de tela recreativo. Então, ele deve ser o mínimo possível atualmente, já que as crianças estão ficando muito tempo nas aulas online, né? E aí, gente, olha só, muitas vezes as crianças nas telas, elas esquecem de comer. Eu acompanho muito adolescente que esquece de comer, que esquece de beber água, que fica o dia todo na tela, viciada ali, vidrada, né? Aí você pode me falar, mas é o jeito que eles têm hoje de ter a conexão social. Porque eles estão isolados por causa da situação pandêmica que a gente está. E realmente, né, muitas vezes esse uso das telas tem servido mesmo para essa conexão social. Mas a gente tem que dosar, né, até que ponto isso passa a ser prejudicial, né? Então, é o equilíbrio mesmo. Não estou falando que não pode usar as telas, não, tá, gente? Ainda mais nesse momento que a gente está, né? Mas precisa dosar mesmo e ter um tempo, né, estipulado para o uso, tá bom? Sem contar no comer, né? No comer sendo distraído por uma tela, né?
que é uma forma de muitas vezes, as mães desesperadas, meu filho come brócolis, mas só na frente das telas. Ou seja, a criança não está nem vendo o que ela está comendo, né? E o quanto ela está comendo. Isso não é bom. Ela vai comer mais do que ela precisa, né? Isso não é comer por motivação interna. Mas eu já estou falando demais hoje aqui, né, gente? Eu não vou seguir muito profundamente, não, porque hoje eu estou falando de várias coisas. E por último, o último pilar é a conexão social. São os relacionamentos. Em primeiro lugar, os relacionamentos mesmo entre os familiares, né? É a conexão até dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente está ali perto, mas a gente não está perto, né? A gente não está junto. Então, muitas vezes, cada um está no seu celular, né? Todos juntos, só que não, né? A gente está ali comendo, todo mundo, até às vezes sentado na mesa, mas cada um olhando o seu celular. E sem relacionar um com o outro, sem essa conexão, né? Então, a gente tem que valorizar mais os momentos aí de refeição, por exemplo, né? Os momentos de convivência, tá? Sem telas, né? Ter tempo de qualidade aí com nossos filhos, sem telas, né? Um momento de conexão entre a gente ali, entre a gente da família mesmo, né? E depois pensar formas de conexão social nesses tempos, né? Fazendo essas bolhas, né? Grupos de amigos vizinhos, ou os amigos da escola que vão ter essa convivência, né? Porque isso é fundamental para a nossa saúde e para a saúde das crianças e dos adolescentes, né? Então, esse isolamento social, ele é muito prejudicial. Então, e com a volta da normalidade, eu espero que seja em breve, que não demore muito, a gente sempre está nas nossas mãos estimular aí as relações sociais dos nossos filhos com os amigos, né? E de ser exemplo também para eles, né, gente? Então, como vocês viram, são essas 6 ferramentas. A gente tem que pensar muito como que está a nossa vida aí em relação a essas 6 ferramentas, esses 6 pilares. Tem até alguns questionários que a gente coloca, né, de 1 a 5, como que a gente está em cada um desses pilares? Nutrição, atividade física, sono, controle de telas, de tóxicos, relacionamentos, manejo do estresse. Como que a gente está de 1 a 5 em relação a esses pilares, né? E nossos filhos, a gente e nossos filhos, né? E qual que é o nosso objetivo? 5 em tudo, né? Que seria a nota máxima? Não, a gente precisa escolher qual que é a prioridade nossa no momento, né? Então, às vezes, você não tem a pretensão de chegar no 5 em relação à conexão social no momento, mas sua pretensão agora é melhorar de 1 para 3, tá bom? E tá tudo bem. Então, é importante vocês terem isso, né, na cabeça de vocês, esses 6 pilares essenciais, tá? E que são todos interligados, e que são a base, é o básico, como eu já disse, né? Nesse curso que eu fiz de Harvard, falou muito, né, que os genes importam, muito, mas o ambiente é mais relevante na promoção ou na redução da saúde, né? Tem vários estudos mostrando que gêmeos idênticos, monozigóticos, que têm a mesma genética, a incidência das doenças, ela não é igual. Por exemplo, a incidência de doenças autoimunes, né? Tem várias doenças autoimunes, artrite reumatoide, diabetes tipo 1, lúpus, são várias doenças autoimunes. A incidência não é 100%, é muito menor, né? Claro que varia de doença para doença, mas assim, estima-se aí menos de 20% de concordância entre os gêmeos monozigóticos, entre os gêmeos com genética idêntica,
Então, você vê que o ambiente, ele tem muita influência na manifestação das doenças, tá? Então, os genes importam, sim, mas não são determinantes da nossa saúde. Isso a gente tem que estar muito ciente disso, tá? E aí, gente, eu acredito que aqui, assim, que eu tenha, que muito do que eu falei aqui não tenha sido novidade para vocês, na verdade. Eu acho que todo mundo aqui já sabe, né, ou tem essa noção de que praticar atividade física, de que dormir bem, de que comer de forma saudável são fundamentais, etc., né? São fundamentais para a nossa saúde ao longo do tempo e para a saúde das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Para crianças, sim, nem se fala a importância disso, né? Então, o conhecimento do que fazer e da sua importância, né? Eu acho que você já tem. Então, eu vou fazer um convite para vocês aqui, tá? Eu queria convidar aqui cada um de vocês para parar um minuto e para refletir sobre essas questões, né? Sobre esses pilares, talvez até escrever aí, fazer uma lista com esses 6 pilares e falar de 1 a 5, onde que eu tô hoje? E onde que eu quero chegar? Né? Porque, assim, para ajudar seu filho a melhorar a alimentação, a melhorar no sono, né? Até um estilo de vida mais saudável, para você ajudar seu filho, o primeiro passo deve ser dado por você, né? E eu acho que você já tem consciência disso. Então, a primeira coisa é ver como você está hoje e aonde você quer chegar. Outra coisa que eu deixo aqui para vocês refletirem o que você acha que você precisa, né? Escolhe aí o que você acha que você precisa, o que você acha que você gostaria de melhorar aí na sua casa. Não tenta fazer tudo de uma vez, né? São pequenos passos que promovem grandes mudanças, né? Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo na minha casa. Dentre nesses 6 pilares, assim, o que eu gostaria de melhorar na minha casa hoje? Eu gostaria de diminuir, por exemplo, a quantidade de carne vermelha que a gente consome lá em casa, né? Eu já não consumo muito, né? Eu como peixe pelo menos uma vez a semana, às vezes 2. Mas eu gostaria de diminuir mais a carne vermelha, né? Então, eu gostaria de melhorar a alimentação ainda mais, né? Consumir mais peixe, diminuir também o consumo de carboidrato simples, eu gostaria. Eu gostaria de aumentar o consumo de grãos integrais, por exemplo. Eu gostaria de parar de comprar arroz branco lá para casa. Embora eu faça arroz integral, arroz 7 grãos, eu gostaria de não fazer mais, de só comer ocasionalmente mesmo fora da minha casa. Então, de comer menos farinha refinada também. Apesar do que, como eu já disse, eu já uso outras farinhas também, né? Farinha integral, farinha de amêndoa, enfim. Então, eu gostaria de melhorar ainda mais, né? De seguir essa dieta mediterrânea, né? Que é uma alimentação que já tem comprovados benefícios para a saúde, tá? Então, eu quero melhorar nisso. Então, mas é um passo que eu já venho caminhando, né? Que eu tô mais numa fase de mais refinamento, vamos dizer assim. Outra coisa, então, vocês fazem essa lista e veem onde que vocês estão e onde vocês querem chegar, né? Dando essa pontuação mais objetiva. Escolhendo aí o que você gostaria de mudar na sua casa e o quanto, né? Outra pergunta que eu deixo qual o seu porquê para mudar, né? Isso é muito importante. Outra pergunta que eu faço, assim, que é a mesma coisa. Quais são as 3 razões mais importantes que podem aí te motivar para essa mudança que você está querendo fazer? Por exemplo, essa mudança na alimentação que eu quero fazer, essa melhora, eu penso que eu quero fazer isso para o bem da minha família, né? Que é o bem mais importante que eu tenho,
que é a coisa mais importante para mim, né? Eu quero ser exemplo para os meus filhos e eu quero oferecer o melhor que eu consigo para eles, né? E eu também quero fazer essa mudança também pensando em mim, no meu bem-estar, na minha disposição, né? Eu quero viver mais e com mais saúde. Então, são essas as razões, né? Mas cada um tem uma razão, né, para querer aí uma mudança, tá? Outra pergunta que eu deixo para vocês refletirem é: o quanto você está pronto para essa mudança hoje, né? De 1 a 10. Então, sendo 1, eu não estou nada pronto para mudar, ou 10, eu já estou preparado para a mudança, eu já estou bem pronto para mudar. Eu falo que essa questão da alimentação aí, o que eu falei, eu estou 8 em 10, que eu já estou bem pronta, né? E aí, pergunta que eu faço para você, depende, né? Pensa aí numa pontuação para você. Quanto você acha que você está pronto para mudar? E aí, por que você não escolheu um número menor? Né? Eu acho que eu estou 8 em 10 e não 3, porque eu já estou nesse processo de melhora há mais tempo, como eu disse para vocês, né? Eu já estou num processo mais de refinamento. Eu busco isso com frequência, assim. Eu continuo buscando, mas eu busco isso com frequência. Eu já fiz curso de culinária, eu já aprendi a fazer planejamento semanal das refeições na minha casa. Eu aprendi a usar vários temperos naturais que antes eu não usava nada, só usava alho, sal e cebola. Eu aprendi a otimizar minha lista de compras. Eu aprendi a comer coisas diferentes que eu nunca comia. Então, eu tenho melhorado, eu tenho buscado melhorar. Então, eu já tô nesse processo. Então, essas mudanças a mais já estão mais fáceis para mim, né? Eu já estou 8 em 10, eu estou pronta para pôr em prática, vamos dizer assim. Bom, então, gente, concluindo, eu queria que vocês refletissem sobre esses passos, esses 6 pilares aí, essenciais, para uma vida mais saudável, que são passos simples, não estou falando que são fáceis, mas são simples e que está nas nossas mãos a gente fazer e proporcionar isso para os nossos filhos, né? Parar para pensar onde vocês estão hoje, onde vocês querem chegar, por onde vocês querem começar, qual o seu porquê, né? E para refletir, que eu acho que esse é o primeiro passo aí para uma mudança, tá bom? E eu quero me colocar aqui à disposição, né, para oferecer sempre essas informações confiáveis aí, baseadas em estudo científico, baseadas, né, em evidências mesmo científicas, mas não só isso, eu me disponho também tá junto aqui com vocês para enfrentar os desafios, né, que eu sei que são desafios e que vão surgir mesmo. Vão surgir desafios, são inevitáveis, né? E que são únicos para cada família, né? Porque eu espero mesmo vocês aí estarem caminhando aí rumo a melhores hábitos alimentares e melhores hábitos de vida mesmo. Tá bom? Então, contem comigo. Vocês podem me mandar mensagens, perguntas, interagir comigo, colocar dúvidas. Eu estou à disposição para tentar ajudar. Tá? Se vocês acham que esse conteúdo... Acho que eu falei demais, gente. Se vocês acham que esse conteúdo pode ser útil para alguma mãe, para alguma família, compartilhe aqui nesse aviãozinho. Me sigam no Instagram, no Facebook. Se inscreve no canal do YouTube, que eu tô começando. São todos Crescer Bem. Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem bem aí, até a próxima.